Então, pessoal, essa é a nossa primeira atividade, tá? Ela vem surgindo como uma atividade complementar ao internato de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial entre a Universidade Federal da Bahia e as obras sociais Irmã Dulce. O trabalho foi desenvolvido pelo interno Vitor Hugo e orientado pelo Dr. Daniel Maurício. Então, para começar a falar um pouco sobre os anestésicos locais, nós temos que entender o que são esses fármacos. Nós vamos ver que os anestésicos locais eles vão ser fármacos que vão determinar um bloqueio reversível da condição nervosa, de forma com que haja perda das sensações em uma área circunscrita, naquela área que foi administrado o fármaco. Não vai se esperar alterações em nível de consciência. Porém, deve-se ressaltar que quando há uma reação de toxicidade, ou seja, quando há um uso excessivo desse medicamento, pode sim haver uma reação de alteração de nível de consciência devido à toxicidade. E também deve-se esperar desse medicamento uma reversibilidade dos seus efeitos, ou seja, enquanto ele estiver sendo administrado ali, no seu tempo de ação, ele vai estar ativamente causando essa perda de sensação. Porém, quando o anestésico for perdendo a sua ação, quando ele for sendo removido do organismo, o paciente vai retornar às suas sensações normais, o que vai fazer com que ele seja diferenciado de alguns outros fármacos, como o fenol e o álcool, que quando é administrado igualmente ao anestésico local, em alguns casos como de injeção, ele vai causar também a perda de sensação, porém não vai haver uma reversibilidade dos efeitos, o que não se é esperado durante ou após um procedimento. Então, entendendo ali o que é o anestésico local e o que se deseja dele, nós temos que entender um pouquinho do histórico dele, como é que ele surgiu, como é que ele foi evoluindo com o tempo, né? Então, nós vamos entender que antes do advento do anestésico local se estava relacionado muito à dor, os procedimentos, sejam eles médicos ou odontológicos, e isso era uma coisa que não era desejável e que acabava complicando, em parte, as atuações do médico e do dentista. Porém, com alguns estudos, se desenvolveram os anestésicos locais, inicialmente observando os índios peruanos, que eles mascavam as folhas de coca para subir as montanhas e se via que eles ficavam mais atentos, eles seguravam um pouco mais a sensação de cansaço e a partir disso alguns estudos foram feitos de forma a isolar a molécula da folha de coca que causava esse tipo de efeito. E aí foi se descobrindo que o efeito que era causado era o bloqueio da condução nervosa. Então, a partir disso, outros estudos foram feitos e conseguiram utilizar essa molécula da folha de coca inicialmente para cirurgias oftálmicas. E a partir disso foram se desenvolvendo estudos sobre a cocaína e sobre outros tipos de anestésicos locais que foram se desenvolvendo com o passar do tempo. Então se viu que com esses estudos a administração desse tipo de fármaco passou a ter algumas outras diferentes. Inicialmente via que era por via tópica, com o tempo já conseguiu fazer uma administração por injeção, e assim vem se desenvolvendo e cada vez mais tendo a melhora nesse tipo de fármaco. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre o mecanismo de ação, após a gente compreender o que é o anestésico local, um pouquinho da sua história, nós temos que entender um pouquinho sobre como funciona a condução nervosa. Então, se a gente lembrar um pouquinho lá atrás, nas aulas de anatomia, nós vamos lembrar que o neurônio ele é composto pelo dendrito, pelo corpo e pelo axônio. Sendo que o dendrito ele vai receber o estímulo nervoso
encaminhar para o corpo vai fazer análise desse estímulo nervoso e encaminhar para o axônio, que vai conduzir o estímulo nervoso até as fendas sinápticas, que vão transmitir a resposta ou para um próximo neurônio, que vai encaminhar até a célula-alvo, ou diretamente para a célula-alvo. Então nós vamos ver que essa condução nervosa que vai sendo passada por meio do axônio, ela é feita a partir de trocas de íons, onde vai tornar intermitentemente o meio interno do axônio por hora mais positivo, por hora mais negativo. Então a gente vai ver que inicialmente a abertura dos canais de sódio que estão presentes na parede do axônio. E isso vai fazer com que haja a despolarização, o que vai tornar o meio um pouco mais positivo. Com o tempo, esse canal de sódio ele vai se fechar e vai ser aberto o canal de potássio, fazendo com que haja a saída do potássio, fazendo com que haja uma repolarização. Então, o meio vai se tornar novamente mais negativo. Então, com o passar da condução nervosa, vai haver cada vez mais à frente esse tipo de troca de íons, o que vai fazer com que a condução nervosa chegue até os terminais nervosos, as fendas sinápticas, com que esse estímulo seja passado adiante. Então, entendendo isso, nós vamos ver que o anestésico local ele vai agir obliterando os canais de sódio, fazendo com que não haja uma despolarização. Então, nós vamos ver que se não há uma despolarização, não há uma condução do estímulo nervoso, chegando assim ao objetivo do fármaco. Entendendo como é que funciona o mecanismo, nós temos que saber qual é a composição, para saber o que é que vai ajudar nessa composição a estar realizando aquele mecanismo de ação. Então nós vamos ver que o anestésico local ele é formado basicamente por três partes, sendo elas uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica e uma cadeia intermediária, o que vai caracterizar o anestésico local como uma molécula anfipática, ou seja, uma molécula de extremidade hidrofílica e a outra hidrofóbica, tendo ainda a cadeia intermediária, que pode ser um éster ou uma amida, que nós vamos ver que essa cadeia intermediária ela é quem vai definir qual é o efeito real do fármaco, quais são os efeitos de toxicidade, qual vai ser o metabolismo do anestésico local. Então essa cadeia intermediária é que vai dar as características de cada tipo de anestésico local. Quanto às outras partes do anestésico local, nós vamos ver que a parte hidrofóbica, ou seja, uma parte que tem afinidade com os lipídios, com gorduras, elas vão servir para facilitar a passagem do anestésico local pelas membranas celulares, já que se a gente lembrar na bioquímica das células, nós vamos lembrar que as membranas são formadas por lipídios. Então, para a passagem mais fácil por essas membranas, tem que se haver uma parte lipofílica ou pode ser também chamada de hidrofóbica. Quanto à outra extremidade do anestésico local, da molécula do anestésico local, ela é uma parte hidrofílica ou lipofóbica. Nós vamos ver que após a passagem da membrana se encontra um meio aquoso. Então, para que se consiga ter uma boa solubilidade, uma boa disseminação desses anestésicos locais, tem que se haver uma melhor adaptação àquele meio. E é essa parte hidrofílica que vai fazer com que haja esse tipo de ação. E aí a gente entra nas classificações. Como a gente já disse anteriormente, as cadeias intermediárias podem ser de dois tipos,
sejam elas ésteres ou amidas, e é assim que nós vamos classificar os anestésicos locais. Então nós vamos ver que os ésteres, eles foram os primeiros anestésicos locais a ser encontrados, como a gente já falou anteriormente, a cocaína, que hoje já está fora de uso devido a seus efeitos adversos que surgem a partir da sua administração, que não são tão desejáveis. E hoje em dia nós vemos basicamente dos ésteres no mercado a benzocaína, que vai ser utilizada por meio tópico, e é o conhecido benzotope, que nós vemos bastante na nossa prática clínica. Então, se via que antigamente se havia uma baixa duração dos anestésicos locais, pelo fato de só se fazerem presente os ésteres, e esses ésteres eles tinham metabolismo plasmático, o que fazia com que a sua duração seja menor. E também se via que havia uma grande relação dos ésteres com reações alérgicas. Então, dentre outros aspectos, esses foram de grande importância para a suspensão do uso de alguns anestésicos ésteres por via de injeção. Então nós passamos a entender que esse primeiro tipo de anestésico local hoje em dia só se encontra para uso tópico, não se encontra mais para administração por injeção, ou seja, não se vê tubetes de anestésicos ésteres mais no mercado. Então, por outro lado, as amidas elas surgiram depois. O primeiro anestésico local, a amida a ser sintetizado, foi a lidocaína. E se viu que essas amidas elas tinham um metabolismo hepático, o que fazia com que houvesse uma maior duração do efeito, já que esse anestésico local ele ia permanecer por mais tempo no organismo. Porém, ele também apresentava um maior risco de toxicidade. Mas diante dos seus benefícios, se instituiu que as amidas elas tinham um efeito benéfico maior do que os ésteres. Então, hoje em dia, nós vemos outros anestésicos locais, como bupivacaína, prilocaína, mepivacaína, até articaína, e cada um vai ter os seus prós e os seus contras. Mas aí vai ser um assunto para ser tratado numa próxima atividade que nós estaremos disponibilizando depois. Então, agora que a gente já conhece os anestésicos locais, a classificação dele, conhece um pouquinho da sua história, nós temos que saber como é que ele vai ser apresentado comercialmente. Como é que a gente vai encontrar esses anestésicos locais nas dentais e no comércio. Nós vamos entender que os anestésicos locais quimicamente são classificados como bases fracas, o que vai fazer com que eles sejam fármacos instáveis, o que vai fazer com que seja de difícil armazenamento, e eles vão ser também pouco solúveis em água, o que vai dificultar a disseminação desses anestésicos locais nos tecidos. Então, como se foi observado isso, comercialmente passou a ser adicionado às moléculas de anestésico local ácidos, mais comumente o ácido clorídrico, que vai fazer com que haja uma acidificação dessas bases fracas, vai fazer com que essas bases se tornem menos básicas e fazer com que haja um melhor efeito no anestésico local. Então nós vamos ver que comercialmente, geralmente você pode encontrar nas caixas dos anestésicos locais, por exemplo, cloridrato de lidocaína. Isso quer dizer que ali tem a molécula de lidocaína, do anestésico local, com a adição do ácido clorídrico, que vai trazer esses benefícios para a composição que a gente citou agora. Tá?
Também foi se observado que o anestésico local, por si só, ele tinha uma natureza vasodilatadora, o que tem um efeito não tão desejável, que é o aumento do fluxo sanguíneo. Isso vai fazer com que haja uma maior velocidade de absorção do fármaco, que vai fazer com que haja uma maior toxicidade, já que vai ser absorvido muito rápido, a gente vai ter que fazer novas administrações, isso vai fazer com que haja uma grande quantidade desse anestésico no organismo e que tenha uma toxicidade, provavelmente. E também vai fazer com que haja uma dificuldade na visualização do campo cirúrgico. Então, se há um sangramento muito constante ali, não vai ter uma visualização muito legal, o que não é esperado durante uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Então, para poder amenizar esse pequeno problema do anestésico local, passou-se a adicionar, em alguns casos, vasoconstrictores à composição dos anestésicos locais. Isso fazia com que houvesse a melhora desses aspectos, porém, se via que em alguns pacientes com problemas cardíacos, por exemplo, esse uso de vasoconstrictores deveriam ser controlados. Então, cabe-se ao cirurgião dentista ou ao médico ver os prós e os contras da utilização do vasoconstrictor, assim como nós veremos anteriormente, como a utilização de cada tipo de anestésico local. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para falar um pouco para vocês hoje.